Por que o socialismo nunca deu certo onde foi tentado? Essa é a pergunta que atravessa décadas de debates, paixões e promessas quebradas. Mas é preciso lembrar, ele não surgiu do nada. O socialismo nasceu como resposta direta às falhas do capitalismo, às fábricas que exploravam trabalhadores, às jornadas desumanas e à desigualdade brutal que separava ricos e pobres. Enquanto o capitalismo trouxe inovações incríveis, também gerou exclusão e concentração de riqueza. No vídeo de hoje, não estamos aqui para defender A nem B, mas para mostrar os fatos. Como o socialismo surgiu, por que atraiu milhões e por que tantas vezes terminou em fracasso. O socialismo nasceu no século XIX, em um mundo profundamente marcado pela Revolução Industrial. As fábricas cresciam em ritmo acelerado, as cidades inchavam e multidões trabalhavam em condições miseráveis por salários quase simbólicos. Crianças operavam máquinas perigosas, jornadas de 14 horas eram comuns, e a maioria da população vivia em condições precárias enquanto uma elite acumulava fortunas. Foi nesse cenário de desigualdade brutal que pensadores como Karl Marx e Friedrich Engels escreveram o Manifesto Comunista em 1848. A mensagem era clara: a história da humanidade sempre foi marcada pela luta de classes, e o capitalismo seria apenas mais uma etapa prestes a ser superada. Para Marx, a solução estava na união da classe trabalhadora contra a burguesia. Ele defendia que os meios de produção, fábricas, terras, máquinas, deveriam pertencer coletivamente ao povo, eliminando a exploração. Essa ideia incendiou corações e mentes, principalmente entre operários que viam a riqueza dos patrões crescer enquanto eles mal tinham o que comer. Mas havia um detalhe muitas vezes ignorado. Foi justamente dentro do capitalismo, com competição e liberdade de criação, que nasceram as grandes inovações do mundo moderno. O motor a vapor, a eletricidade, os aviões, os computadores, todos frutos de economias de mercado. Enquanto o socialismo prometia igualdade, o capitalismo entregava inovação, mesmo que de forma desigual. E a pergunta que surgia era inevitável: valeria a pena sacrificar o avanço em nome de uma promessa nunca testada? O século XX traria a primeira resposta prática. O primeiro grande experimento socialista em escala nacional aconteceu na Rússia, em 1917. A Revolução de Outubro, liderada por Lenin e os bolcheviques, derrubou o czarismo e prometeu entregar o poder aos sovietes, os conselhos de trabalhadores e soldados. Para milhões de camponeses era a chance de finalmente conquistar a terra. Nos primeiros anos, o entusiasmo foi real, mas logo vieram os dilemas. Como administrar um país inteiro sem propriedade privada? Como garantir que a economia funcionasse se o Estado controlava tudo? Para manter o sistema, os bolcheviques recorreram à centralização e à repressão. Após a morte de Lenin, Joseph Stalin assumiu o comando e transformou a União Soviética em um regime ainda mais rígido. Planos quinquenais, coletivização forçada e perseguições políticas marcaram sua era. A URSS conseguiu feitos grandiosos, como a industrialização acelerada e a vitória contra a Alemanha nazista. Mas a um preço altíssimo: fome, prisões em massa e milhões de mortes. E havia outra contradição gritante. Enquanto a população enfrentava filas para conseguir pão, as altas castas do Partido Comunista viviam com privilégios garantidos. Os líderes desfrutavam de mansões, carros, alimentos especiais e tratamentos de luxo, enquanto pregavam igualdade para todos. O regime que dizia lutar contra as desigualdades criava, na prática, uma nova elite intocável. Mesmo com tanto sacrifício, a União Soviética nunca liderou o mundo em inovação. A corrida espacial só aconteceu porque havia disputa direta com os Estados Unidos capitalistas. No dia a dia, enquanto americanos produziam eletrodomésticos e depois computadores pessoais, os soviéticos conviviam com escassez. E aqui ficava a pergunta incômoda: de que adianta uma nação inteira se sacrificar se o povo não tem acesso às conquistas do capitalismo? Com o tempo, o socialismo se espalhou por outros países. Na China,
Mao Tse-tung instaurou a República Popular em 1949 e lançou o Grande Salto Adiante, que prometia transformar rapidamente o país em potência industrial. O resultado foi trágico: desorganização, colapso agrícola e uma fome que matou dezenas de milhões. Na Coreia do Norte, a dinastia Kim criou um regime de isolamento absoluto. Até hoje, o povo enfrenta miséria e escassez, mas a família no poder vive cercada de luxos, palácios e privilégios. A comparação com a Coreia do Sul é inevitável. Em poucas décadas, o capitalismo transformou o Sul em potência tecnológica, enquanto o Norte permanece preso na fome. Em Cuba, a revolução de Fidel Castro prometeu libertação do imperialismo. O país conseguiu bons índices em saúde e educação, mas permaneceu estagnado economicamente, com racionamentos e falta de produtos básicos. E assim como em outros regimes, a elite política desfrutava de privilégios e regalias que estavam muito além da realidade da população comum. Na América Latina, a Venezuela tornou-se o exemplo mais recente. Um dos países mais ricos em petróleo mergulhou em hiperinflação e crise humanitária após políticas socialistas radicais. Enquanto milhões enfrentam fome e falta de medicamentos, a elite política vive protegida, com acesso a bens e riquezas que nunca chegam às mãos do povo. O padrão se repete. Regimes socialistas começam com discursos de justiça, mas terminam em autoritarismo, escassez e uma nova elite privilegiada. E a pergunta que fica é inevitável: como pode um sistema que promete igualdade criar desigualdades ainda mais cruéis? Nem todas as tentativas de socialismo seguiram o caminho da repressão. Na Europa Ocidental, surgiram modelos de social-democracia que buscavam equilibrar capitalismo e justiça social. Suécia, Noruega e Dinamarca construíram sistemas de bem-estar robustos, saúde gratuita, educação de qualidade e alta tributação sobre os mais ricos. Muitos chamam esses países de socialistas que deram certo, mas na prática, eles nunca abandonaram o capitalismo. Mantiveram a propriedade privada e a economia de mercado, apenas adicionando uma forte intervenção estatal para reduzir desigualdades. Esse modelo funcionou porque havia instituições sólidas, confiança social e aceitação de impostos altos. Mas não é uma fórmula que pode ser replicada em qualquer país. O detalhe importante é que a social-democracia não surgiu do nada. Foi uma resposta às falhas do capitalismo puro, que havia gerado desigualdade extrema. Ela mostrou que, para ser sustentável, o capitalismo precisava se adaptar, criando redes de proteção. Ou seja, até mesmo os exemplos mais elogiados de socialismo moderno só funcionaram quando apoiados na lógica capitalista de geração de riqueza. E isso reforça a dúvida: o socialismo, por si só, já deu certo em algum lugar? No fim do século XX, o socialismo sofreu seu maior golpe. Em 1989, o Muro de Berlim caiu, e com ele desmoronou a imagem da Europa Oriental como alternativa ao capitalismo. 2 anos depois, a União Soviética deixou de existir. O colapso aconteceu por vários motivos: economias pouco inovadoras, incapacidade de competir com o dinamismo capitalista, escassez de bens de consumo e insatisfação com a falta de liberdade. O modelo soviético, que prometera abundância e igualdade, não conseguiu sustentar suas próprias promessas. Mas mesmo após a queda, o socialismo não desapareceu. Na América Latina, governos como os da Venezuela e da Bolívia se declararam socialistas. Alguns tiveram avanços sociais iniciais, mas logo enfrentaram crises econômicas e acusações de autoritarismo. Enquanto isso, o capitalismo continuava a se mostrar adaptável. Sofreu crises, é verdade, como as de 1929 e 2008, e mantém desigualdades profundas. Mas, ao contrário do socialismo, sobreviveu, se reinventou e continuou produzindo inovação, tecnologia e prosperidade em larga escala. E aí surge a pergunta central: por que uma ideia que já falhou tantas vezes ainda atrai milhões? Talvez porque, apesar de seus fracassos,
o socialismo toca em algo real: a insatisfação com as desigualdades que o capitalismo não consegue resolver. Hoje, falar em socialismo é entrar em um campo de paixões e contradições. Para uns, é sinônimo de atraso e ditadura. Para outros, ainda é um sonho de justiça não realizado. O socialismo teve méritos, denunciou desigualdades e pressionou o capitalismo a se reformar. Foi graças a esse embate que conquistamos direitos trabalhistas, previdência social e limites à exploração. Sem essa pressão, o capitalismo poderia ter permanecido mais cruel. Mas quando levado ao extremo, o socialismo quase sempre terminou no mesmo lugar. Regimes autoritários, economias estagnadas e populações vivendo na escassez. O passo seguinte, quase inevitável, foi o comunismo, onde o controle do Estado se torna absoluto e a liberdade praticamente desaparece. O contraste é marcante. Enquanto o capitalismo gerou celulares, internet, inteligência artificial e prosperidade em vários países, os regimes socialistas ficaram presos em atraso e promessas não cumpridas. E aqui surge a questão final. Vale insistir em uma ideia que tantas vezes levou ao fracasso, quando existe um sistema que, apesar de desigual, já provou sua capacidade de criar riqueza e inovação? Essa dúvida continua dividindo o mundo. O socialismo nasceu como resposta às injustiças, mas sua história revelou um padrão. Regimes que começaram prometendo igualdade terminaram em atraso, escassez e repressão. Já o capitalismo, mesmo com desigualdades e crises, demonstrou resiliência e capacidade de gerar prosperidade e inovação em escala global. Não há dúvidas. A internet que usamos, os celulares que carregamos e até a inteligência artificial que nos conecta agora são frutos do capitalismo, não do socialismo. Mas seria injusto ignorar que foi o socialismo que forçou o capitalismo a se adaptar, criando leis e proteções que hoje consideramos básicas. O problema é que, quando levado ao limite, o socialismo quase sempre desemboca no comunismo, um sistema ainda mais rígido e autoritário. E é justamente por isso que no próximo vídeo vamos continuar essa investigação, entender como surgiu o comunismo, por que se espalhou e quais foram os males que trouxe ao mundo. Uma história que promete ser ainda mais impactante.